Beleza, então pessoal, estou me deslocando aí novamente à cidade de Pelotas para um evento que vai ter hoje ali no Parque Tecnológico da cidade. Vai ter um meeting da nova lei de proteção de dados com o Guilherme Monks. Então fui lá prestigiar esse meeting, né, essa palestra dele, talking, na verdade, sobre o que esperar aí da LGPD, né? Então é bem importante. Eu já tenho comentado em diversos vídeos, na verdade. Eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre algumas normas e algumas questões sobre segurança, e a LGPD é uma delas, né? Então a gente tem que estar pronto aí para essa nova lei, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor aí em 2020. Então nós desde já temos que ir preparando a nossa infra, preparando as nossas políticas de segurança, todas as questões que envolvem aí o mundo corporativo. Estando envolvido com essas questões, tu consegue mensurar onde que a tua empresa ou a empresa que tu presta serviço tem que se atentar na hora de construir uma política de segurança. Então é muito importante esse contato com pessoas que já estão inseridas nessas normas, nas leis, né? E é importante trazer aqui para vocês também, do canal Projeto Root, esse tipo de conteúdo, né? Então, para que vocês tenham acesso aí, né, ao conteúdo que talvez na sua cidade não tenha ainda esse tipo de evento, ou não tenha condições de ir a um evento que trate desses aspectos, né? Então por isso que eu vou hoje lá, vou tentar gravar algumas partes, talvez se eu conseguir, né, eu vou gravar o máximo possível, tá? Para trazer aí para vocês, né, para levar aí para os inscritos do canal Projeto Root essas questões, justamente porque é uma lei que entra em vigor agora já no próximo ano. Então isso vai proporcionar uma abordagem mais, não só mais técnica, mas mais profissional para quem entende a tratar com os aspectos mais corporativos, né? Claro que para o usuário doméstico, para o usuário mais, digamos, menos corporativo, porque hoje em dia existem diversos tipos de atendimentos, né? Talvez a LGPD não se encaixe muito no seu escopo, no seu dia a dia, mas basta lembrar que mesmo você que utiliza a tecnologia de forma passiva, né, assistindo a players aí como Netflix, YouTube, entre outros, essas empresas têm que estar adequadas às normas da LGPD. Então não é só pro mundo aí das empresas pequenas ou das médias empresas, as grandes empresas também têm que estarem adequadas aí à LGPD. Assim como teve lá na GDPR, na União Europeia, aqui no Brasil nós temos a LGPD, tá? Então é importante trazer esse conteúdo para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem aí, tá? Eu vou tentar focar bastante aí na Talk, lá no Meeting, né? O objetivo da Meeting, além da palestra, também é fazer networking. Então é claro que em alguns momentos eu não vou estar gravando, mas eu vou tentar gravar o máximo possível, tá, pessoal? Então agora, quando eu voltar já no próximo take aí, vocês já vão estar no evento do Parque Tecnológico lá da cidade de Pelotas, com a palestra, então, com a talk do Guilherme Monks, falando sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Até mais, então. Conselheiro, mas é muito bom estar aqui. Eu tenho muito apreço e carinho pelo Parque Tecnológico. Desde o primeiro dia que o Fernando Silva me convidou, a minha banca, a Advocacia, para dar assessoramento jurídico aqui para o parque,
for free, né? A gente embarcou nessa com muito senso de responsabilidade, muito empenho, porque sabia que era uma oportunidade única para fomentar, disseminar as estratégias jurídicas que a gente implementa, corporativas, de diminuição de litígios, de aversão a risco, de melhora do ambiente de negócio. Tá? Nosso escritório também tem uma vocação muito grande para empresas de tecnologia de informação. Desde o nosso início, em 2006, a gente atende várias empresas de software, de tecnologia, e com a intensificação desse fenômeno recentemente, isso aí cada vez foi recrudescendo dentro dos nossos quadros. O que acabou começando, então, naturalmente, com o interesse, até mesmo pela necessidade dos nossos parceiros, dos nossos clientes, da gente entender em primeira mão essa nova legislação. A gente já tinha várias interações com a GPDR, que é a legislação da União Europeia, que versa sobre o tema, que muitas vezes era usada nesse vácuo legislativo aqui no Brasil. Então agora, quando a legislação veio à tona, ainda no ano passado, nós começamos a estudá-la, aprofundamos os nossos estudos com a nova... Claro? Aprofundamos os nossos estudos, então, com a nova legislação agora de 2019, que complementou a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive criou a Autoridade Nacional, enfim, outras coisas, e as suas regulamentações, tá bem? Eu não quero perder muito tempo, nós temos muito para falar. Tá? E eu também não quero ser chato, ficar tulhando vocês de informação enfadonha. Então vocês me desculpem de antemão se em algum momento eu tiver que fazer uma leitura, analisar algum dispositivo. Só que esse tema é eminentemente técnico. Seria completamente deviando da minha parte vir aqui dar um discurso maravilhoso, falar um monte de gracinha para vocês, e me furtar especificamente de olhar o texto da legislação em alguns pontos, que é o que vocês querem saber, não é? Então, eu me preocupei nesse aspecto em fazer uma apresentação específica baseada em perguntas e respostas diretas. E todas essas respostas, vejam, tirei da legislação, tá bem? Todas elas, para que vocês consigam levar os ambientes de vocês, que trabalham, e aplicá-las, implementá-las, ou ainda, de forma mais incipiente, iniciar esse processo, que é agora a fase que nós estamos. Vocês todos sabem que a lei atualmente se encontra numa fase que a gente chama juridicamente de vacatio legis. O que é isso? É um período de adequação. O legislador, então, traz um novo diploma normativo, ele é aprovado, sancionado pelo Presidente da República, e se a legislação não fala nada, imediatamente entra em vigor. Salvo se o próprio legislador colocar um prazo para que isso inicie. Foi o que aconteceu aqui, então, com essa lei, com a famosa vacatio legis, um período de 24 meses que, após superado, então a lei vai entrar em vigor. Então, se vocês perguntarem se hoje a legislação está em vigor, a gente tecnicamente deve dizer que sim, mas ela também não está produzindo efeitos. Além de todos aqueles efeitos para exortar os usuários, de treinamento, fomentar este tipo de debate agora. Mas vocês não poderiam sofrer nenhuma penalização com base na legislação atualmente, porque ela só vai entrar em vigor em dia 16 de agosto do ano que vem, de 2020. Né? Ela foi promulgada, foi publicizada no dia 14 de agosto do ano passado. Nesse interregno, já nos auspícios do novo governo, se editou uma MP tapando alguns furos que essa legislação tinha, mexendo em alguns pontos dela. Essa MP, na discussão do Congresso Nacional, alguns dispositivos não foram validados pelos congressistas, voltaram à tona alguns dispositivos da lei originária, mas vários pontos dessa lei de 2019, que é a 13.853, para não ficar na frente de vocês, eu trouxe aqui esse aqui o cara está dormindo, ele acorda. Ou para a gente colocar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é a 13.709, alterada pela 13.853, que foi a que criou, dentre várias outras coisas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não foi só isso. Essa lei aqui era um recado do governo dizendo que não estava de acordo com vários dispositivos da LGPD. Vou dar um exemplo. Existe um dispositivo, o artigo 7º, em vários incisos, que diz quando a gente pode tratar dados. O princípio básico do inciso 1 é quando eu tenho consentimento. Né? Mas existem outras hipóteses que sem consentimento eu posso tratar dados. Nós vamos ver daqui a pouquinho que tratar dados é um conceito amplo. Quando eu falo tratar, parece que é só quando eu mexo neles, não é? Mas a lei traz um conceito bastante amplo. Qualquer conduta com o dado pessoal identificável é considerado tratamento. Copiar, publicizar,
colocar em lista, tirar de lista, evidentemente alterar, enfim, já é considerado tratamento. O que o governo pretendeu fazer, entre outros aspectos? Tirar algum ponto aqui e acolá que o mercado estava reclamando, ou ainda instituições vinculadas aos próprios usuários. Um desses pontos é exatamente o inciso 10, se não me engano, o artigo 7º, que trouxe essa exceção, ou seja, dizendo que os controladores, aqueles que mexem nos dados, poderiam utilizar esses dados para fim de proteção de crédito. O governo entendeu que isso era muito amplo, poderia gerar aviltações de dados, enfim, e esse assunto ficou muito em voga, vai discussão no lobby, voltou para o texto, então está lá atualmente. Vocês imaginem, se tirasse esse dispositivo, acabava o negócio se elas inspiram no Brasil com um negócio bilionário. Imagine o lobby que não houve nesse aspecto. Creio que foi acertado, porque cadastros positivos que hoje nós estamos tendo uma experiência positiva com fintechs e outros órgãos de aprovação pré-aprovado, enfim, se baseiam nisso. Se eu consigo fazer uma anonimização, utilizar o dado de forma anônima, não é? Para pré-aprovar um crédito, fazer um rating do score do usuário, eu preciso ter um acesso aos dados. E nem sempre ele vai me dar o ok de antemão. Hoje eu estava simulando um financiamento para minha esposa, e ali no OLX tem um botãozinho, simular financiamento, bota os dados, ali aquilo já vem qual banco, qual a taxa. Se eles não pudessem fazer isso, provavelmente quando ela entrasse no vigor, o OLX já tem que tirar essa parte do site. Mas enfim, isso é só uma breve introduçãozinha que eu vou falar agora com mais calma. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o assunto é grave, é enorme e nós temos sim que nos preocupar. Não é que eu tenha vindo aqui na frente dizer para vocês que mudou muita coisa, não, é pior. Se criou muita coisa que não existia. Existia um vácuo que nós não estávamos acostumados, um nada, no meio de informação, e agora nós temos um regulamento gigantesco, uma lei enorme, cheia de princípios, cheia de regras, cheia de obrigações e, por outro lado, de punições pesadas. Nomeado 50 milhões de reais, veja. Grandes grupos podem ter um efeito nefasto. Fora as regras de multas diárias por descobrimento, também pode se repetir esse valor. Então, é importante sim começar a entender esse tema, disseminar nas organizações de vocês. Tá? O lado bom é que a internet está cheia de material bacana. Vocês podem assistir muitos vídeos legais no YouTube explicando o tema, materiais, por exemplo, a Fiesp, a Fierbs, os órgãos governamentais também estão produzindo cartilhas para que a gente entenda a legislação. Então, com alguma dedicação, é possível se entender. Outra coisa é implementar isso no negócio, porque é uma implementação complexa. Basicamente, tem que se criar um programa, mudar muitas condutas internas, empoderar alguns sujeitos para poder mexer na estrutura, para que a gente possa fazer o que a gente chama de compliance, a nova normativa. To comply, ou seja, me adequar, fazer cumprir. Não é? Agora, eu só vou entrar em compliance já que eu conheço. Na verdade, esse termo compliance está na moda, um termo muito bonito. Né? A gente faz compliance desde a década de 40 com a CLT. Eu não tenho que me adequar à CLT, eu faço compliance. Aqui é a mesma coisa, tem que fazer compliance à nova LGPD. Então, avançando aqui, deixa eu ver o computador aqui. Vamos passando para os questionamentos. Isso aqui é um bate-papo, uma conversa. Não tenho a mínima pretensão de dar aula para ninguém, até mesmo porque a única diferença entre nós dois é que o Nathaniel me convidou. Entre nós, eu e vocês. A única. Talvez alguns de vocês saibam, inclusive mais do que eu, estariam mais gabaritados para estar aqui. Então, quando você tiver alguma dúvida, questionamento, levanta a mão, pode falar agora mesmo. Vai ter aquele negócio de pergunta, né, para não fazer um diálogo, porque às vezes pode ter alguma situação no negócio de vocês que enriqueça a discussão. Tá bem? Quando a LGPD começará a valer? Já conversamos sobre isso. Esse tema é importante aqui. A LGPD impactará somente as grandes empresas de tecnologia? É um sonoro, redondo e direto não. A LGPD se aplica a todos. Seja pessoa física, só natural, seja pessoa jurídica. É um erro achar, não tem que me preocupar com isso, eu sou empresa de tecnologia. Não, qualquer um. Na minha banca, lá no meu negócio, ficamos o dia inteiro tratando de dados pessoais sensíveis ainda. Então todos. Se algum de vocês aí é um MEI, tem um negócio online singelo, e pode pensar que, não tenho uma empresa, trabalho como autônomo, não estou sujeito. Está sim. No momento que eu tiver acesso a um dado pessoal,
seja qualquer informação identificável de alguém, eu estou sujeito a LGPD. Vocês entenderam? Então, essa é a sistematização que a gente tem que compreender. Todos estão sujeitos, desde que tenham algum momento e pretendam tratar, nós vamos ver já o conceito de tratamento, dados de pessoas. E aí que está o ponto. As pessoas protegidas, os titulares, são só pessoas físicas, pessoas naturais. Então, se alguém perguntar para vocês, não, mas aqui também tem a proteção de dados em favor de empresas. Mentira, não existe. A legislação brasileira, repetindo a IPDR, o dispositivo dos Estados Unidos também, não incorreu nesse aspecto. E me fez muito bem, né? Porque as pessoas jurídicas têm como se proteger, proteção dos seus dados de outras formas, né? A proteção, o protegido aqui são as pessoas naturais, os sujeitos, que têm os seus dados identificáveis, tá bem? Esse questionamento que eu trouxe para o Nathaniel, para o Christian, né, que senão eles colocar esse ponto, que é o seguinte, que é um questionamento também que eu às vezes escuto. Mas a LGPD se aplica para iniciativa privada e para a área pública também? Sim, se aplica. E aqui nós temos um detalhe. Se eu tenho uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, que está sujeita ao regime concorrencial normal, por exemplo, Banco do Brasil, Correios, a própria Coripel, ela vai ter que seguir as regras iguais das outras empresas com as quais está concorrendo. Se esse órgão público, vamos dizer assim, não estiver em regime concorrencial, ele vai seguir regras específicas na lei feitas pelo poder público, que são mais complexas ainda do que para a iniciativa privada. O poder público, inclusive, vai ter muita dificuldade de compliance, aquilo que eles vão ter que mudar muitas coisas. E isso é um dos motivos, uma das forças motrizes que a União está unificando todos os seus sites e simplificando. Vocês vão notar aquilo, é para ficar mais fácil eles controlar o banco de dados e o acesso a essas informações. Tá bem? Entre outros aspectos. Imagino que eles devem estar tendo muito trabalho nesse aspecto. Os municípios vão ter que fazer a mesma coisa, os estados, a federação, o Distrito Federal, que a lei também se aplica. Fala, chefe, como é teu nome? Nick. Como? Nick. Nick. Isso. Manda. Uma dúvida sobre as empresas que são impactadas. No caso de empresas que fornecem o software para outras empresas, e obviamente entre os dados dos clientes, dados sensíveis, e as empresas que estão locando esse sistema têm autonomia para trabalhar com os dados. Em algum caso de algum processo, quem seria no caso de vazamento de algum desses dados, ou o uso deles, quem seria o... Solidariamente todos. E aí caberia a contar com autorização ou especificação, autorização para poder tratar os dados de quem lidou diretamente com o titular, e ele, quando subcontrata na cadeia, tem que repassar esse consentimento e todas essas regras de segurança. Um documento, um dossiê específico que ele vai criar com regras de boas práticas, de governança, como ele vai lidar com os dados. Em caso de vazamento, o prejudicado pode acionar quem ele souber que deu caso, deu aso a isso, de forma solidária, para escolher contra quem ele quer litigar, se for o caso. Então, nunca eu vou me eximir com o argumento de que eu faço um B2B. Não, meu negócio não tem problema, B2B, eu só lido com empresa, eu não lido. Não, mas eu vou lidar o tempo inteiro com dados pessoais. Né? Qualquer coisa é co-participante também. Não é nem co-participante, é solidário. Entende? Eu estou dentro do processo, tenho responsabilidade igual daquele que me contratou. Eu tenho que conhecer, tenho minha responsabilidade dos dados, tem que estar alinhado com quem terceirizou o caso, quem me contratou, o teu questionamento. Né? O approach da lei para dizer quem entra ou quem não entra é especificamente onde eu vou usar os dados onde eles foram coletados, que é respeitando o território nacional. Eu estou adiantando aqui uma questão lá pela frente. Então, se o dado é coletado no Brasil, se é coletado, seja em qualquer lugar, vai ser usado aqui, se é uma empresa que tem esse dado especificamente no exterior, mas de alguém que vive aqui, especificamente nessas situações, eu vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tu entende que aquilo é muito abrangente. O maior erro seria pensar assim, não, vamos esquivar que isso não é problema meu. O banco lá que está me contratando para fazer toda a parte, sei lá, vou chutar aqui de operações específicas financeiras, é que ele tem que cuidar. Se der algum problema com o meu servidor e alguns dados forem furtados ou sumirem, eu não tenho responsabilidade, vou ficar na retaguarda. Não, a legislação vai permitir que, caso o usuário prejudicado tenha ciência desse cenário, ele pode exigir condutas dos dois.
ou só de um, quem ele bem entender. Porque tu ainda vai estar, né, ali, manejando dados pessoais. Compreendeu? Bom, Guilherme, mas nesse caso, o instrumento jurídico entre a empresa e a outra empresa para ela está contratando para prestar o serviço, ela vai ter que ter várias explicações contratuais ali para essa relação, à luz da LGPD, correto? Tipo, eu quero contratar um sistema de uma empresa e essa empresa vai cuidar desses dados. Ou já tem um sistema da empresa, tem que aditivar o contrato lá e botar luz a esse caso, porque depois, para poder futuramente, caso o pessoa física escolha que a minha empresa é responsável, vá lá naquele meu contrato. Uma dúvida, né? Como é teu nome? Joares. A tua pergunta é tão espetacular que eu nem vou responder, porque é aquela pergunta que o cara já pergunta e já responde, entendeu? Vocês entenderam o que ele falou? É espetacular, é isso aí. Vocês dois complementaram bem. E vou falar isso lá adiante. O que eu tenho que fazer? Aditivar os pactos, prever a regra de cumprimento normativa dos dois lados, né, para ficar alinhado. Tenho que saber que vou ter a responsabilidade e especificamente vou ter que escolher a dedo os meus fornecedores, porque eu estou entregando ouro para eles no momento que eu entrego dados dos meus clientes. Vocês entendem? Vai aumentar o nível de governança, de controle, a gente vai ter que cuidar muito mais. E o reverso também é verdadeiro. É óbvio que vai surgir um mercado excelente para vetorial, inclusive, porque as empresas vão começar a ter muito medo de guardar os bancos de dados consigo e ficar vulneráveis a ataques ou a roubo. O que elas vão fazer? Elas vão terceirizar o risco. Quando eu tivesse um seguro, contrato com Data Cloud ou algo assim, uma cláusula específica de regresso, de indenização automática, porque poucas empresas vão querer ter em casa. Quem não trabalha com dados, não tem um ambiente muito seguro, não tem todo esse controle, tem um outro core business que não tem nada a ver com isso, a grande maioria das empresas, provavelmente vai começar a optar por ter um encarregado que cuide bem disso, mas vai querer contratar alguém, principalmente por quê? Porque a gente faz, quando está fazendo esse tipo de tomando decisão, análise econômica da situação. Se eu estou gerindo um determinado projeto, o que eu vou pensar? Eu vou contratar alguém com uma cláusula clara de indenização com multa se eu tiver algum prejuízo nesse aspecto. Porque aí, regressivamente, eu vou lá e indenizo o usuário e depois eu me volto contra o fornecedor. E vou para cima de um cara que seja robusto e que eu sei que vai poder me dar amparo. E isso vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais. Se eu perguntar aqui quantos de vocês já tiveram notícia ou sofreram ataques de roubo de dados, por exemplo, situações de furto e o cara leva lá um HD da empresa e depois copia, o cara que trabalha com TI tem fotos vazadas. Isso são situações gravíssimas de vazamento, que responsabilizam o titular. Imagina, todas as empresas precisam de dados para operar, todas elas, tecnologia nem se fala. Eu vou ficar com essa situação que pode me gerar um passivo gigante. Então é melhor eu pagar para alguém guardar para mim, com uma regra clara, não é? De risco e de indenização, caso ocorra algum problema. Então vai começar a acontecer uma especialização. Se crê no meio jurídico que isso vai forçar um aumento da segurança. Porque a maioria das notícias, das demandas que a gente nota que são vulnerabilidades assim, muito irreais. Tipo, impressionante, o cara sofre um furto num escritório que ele tinha, o cara rouba um HD, ele dentro tem uma listagem completa no Excel com nome, telefone, CPF, todos os usuários. Aí o ladrão se dá conta, os dois meses começam a fazer chantagem, começa a passar esses dados para as pessoas. Então isso vai ser uma tendência. E a nuvem ajuda muito, eu consigo controlar, né, esse aspecto. Com relação ao prejudicado, não. Só se a gente vai falar disso agora, mas só se isso não caracterizar um ato ilícito, ou seja, aquele vazamento, aquela situação, tinha uma previsão legal. Por exemplo, lá no nosso escritório a gente atende vários provedores de acesso à internet. Toda hora acontece, a gente recebe uma notificação da Polícia Federal, da Polícia Civil. Ontem chegou uma ação do Danilo Gentili contra grupos televisivos lá, e ele conseguiu uma ordem do Facebook catar todos os IP de algumas pessoas que tinham falado mal dele. Chegou a notificação para duas das nossas clientes para elas identificar com o número do IP, os acessos, a localidade, enfim. Nesse caso, se passa uma informação inclusive sensível do usuário. A gente passou, mas é porque a autoridade policial exigiu. Se a lei estivesse vigendo, já teria albergue isso.
a gente teria, provavelmente eu teria tomado mais alguns cuidados, feito um ofício, explicando conforme artigo tal, não estamos cumprindo a LGPD, enfim, passaremos os dados, lavando as mãos, nós entregamos porque a autoridade policial pediu, entendeu? Mas aquela legislação, por analogia que tem no direito do consumidor, não tem. O que quer dizer não te entende? Entre fabricante, prestador. Não, existe foi o que o Nick perguntou, né? A solidariedade no sentido de que o princípio pleno e total da reparabilidade do ofendido, partindo da premissa que ele é insuficiente. Não importa para o Zé lá no interior do Rio Grande do Sul quem foi que vazou os dados dele. A única coisa que importa é ele provar para quem ele forneceu aqueles dados. E ele vai se voltar contra quem ele souber. E aí a responsabilidade é solidária. A isenção não se aplica, então. Eu não entendi bem, depois nós podemos conversar melhor, mas eu acho que não saberia te dizer, não entendi o que te chama de isenção. Bom, a LGPD protegerá os dados de pessoa jurídica? Já respondemos. Não. Qual o conceito de dado pessoal? Aqui que está, olha só. O que a legislação fez? Isso é motivo de crítica por vários expertos no assunto. A legislação tentou ser o mais abrangente possível. Então, em alguns momentos, o legislador disse assim: o que é dado pessoal? Olha o conceito. Toda informação relacionada à pessoa natural, aqui fui eu que botei, pessoa física, identificável. É qualquer coisa. Se o cara é careca, que nem eu, não é o teu caso, que nem eu, ou se quantos anos ele tem, um endereço, qualquer coisa. No caso do IP que está falando. Exatamente. Ele é um identificável. Exatamente. A questão é, se eu conseguir, com aquela informação, identificar alguém, ou ela em conjunto com outras, está sujeita à proteção e está caracterizada como dado pessoal. Vocês entenderam? Então, às vezes, por exemplo, um endereço de per si pode já ser um dado pessoal, só um endereço. Agora, o telefone, CPF, sem dúvida, RG. Agora, a altura, dificilmente. Agora, a altura, com mais algumas características físicas, já começa a conseguir identificar alguém nesse aspecto, pode se tornar um dado pessoal e é protegido. Vocês entendem o complexo de possibilidades que a gente tem aí? Por isso que a legislação é muito abrangente nesse aspecto. Tá certo? Embaixo boto alguns exemplos ali para vocês do que nós estamos conversando. Vamos adiante. Pode a qualquer momento levantar o dedo e mandar bala aí se vocês tiverem alguma dúvida, tá bem? A legislação também trouxe, inspirada na legislação europeia, um conceito um pouquinho mais amplo. Então, assim, temos o conceito de dados pessoais, né? Então, qualquer informação identificável, o conjunto delas identifique alguém. O legislador foi além, ele disse assim, mas tem, Carlos, algumas informações que são mais importantes ainda e merecem maior cuidado e maior reparabilidade em caso de vazamentos ou de ofensas éticas. São o que a lei chamou de dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Na tua cadeira aí, vai pegar. O que são dados sensíveis? São aqueles dados de alguém que pode deixar essa pessoa sujeita a uma discriminação. Então, raça, orientação sexual, me ajudem, enfim, preferências políticas, qualquer informação que possa fazer que aquela pessoa sofra uma discriminação exasperada, mais elevada que o dado comum. Uma coisa é saber onde a criatura mora, é ruim, enfim, fica vulnerável. Outra coisa é informar a opção religiosa dele e deixá-lo sujeito, não é, a algum ato específico, alguma reprimenda por isso. Então a lei capricha nesse conceito e faz isso e torna mais reprimível ainda eventual má utilização desses dados, no sentido de que seja bastante refletido por parte do agente que tem acesso e vai manipular esses dados, a efetiva necessidade de ter acesso a isso, por causa do princípio da mínima informação possível, para se fazer algo que eu quero. Então uma das coisas que a gente vai começar a notar a partir desse ano é que vai se parar com aquela mania de pedir cadastro de tudo, só para ter. Porque no momento que eu aumento o pleco de informação, eu fico sujeito. As empresas vão começar a focar no core business e pedir o que importa, porque eu tenho menos variáveis para manejar. Se por um lado, tendo muitos dados, eu posso ter benefício econômico, vai ser uma coisa difícil de monetizar muitas informações. Por outro, quando eu tenho informações demais, eu estou muito mais sujeito a vazamento. Né?
Pode anotar o que eu estou dizendo, se tu começar a anotar que hotel, começar a pedir meia dúzia de informação, a maioria que eles pedem é um absurdo. Esse dia eu me hospedei no Ibis, lá o cara me perguntou até que marca no meu carro. Eu vim de ônibus. Mas eu falei, vai que até quero vender, se ele quisesse comprar, de repente. Então, não faz mais sentido, isso vai ser função do encarregado ou de quem projeta esses dados dentro da empresa, focar. O que nós efetivamente precisamos do nosso core business? O que é porqueira, bobagem? Que nós vamos destruir ou anonimizar. Isso é muito importante. Tu imagina ter acesso a um dado sensível que para mim não importa nada. Tipo, em vários cadastros, tu botar play de cor, branco, negro, japonês, o que se importa? Casos raríssimos, talvez a polícia para identificar se o cara tem isso, é discutível até onde, o que a polícia bota lá, fulano é preto, o que importa? Talvez se encontrar na rua, vou até falar, tenho minhas dúvidas. Isso é muito mais resquício lá de outras épocas, que graças a Deus a gente já está avançando. Mas o dado que, por exemplo, ele invadiu lá o hotel, pegou um dado impresso do hotel, ou um arquivo, por exemplo, impresso, pode acontecer. Também está sujeito a mesma... Pode ser falado, mímica, linguagem de libras, qualquer coisa. Desde que eu consiga passar a informação, sinal de fumaça, Juarez, também está valendo. Isso também foi o que tu perguntou, é um outro mito. Se entende que a LGPD se aplica só no ambiente de tecnologia e informação. Não, é qualquer dado. Se eu tenho um papel de pão lá com uma lista do cadastro dos meus clientes, a coisa também está protegida. São dados. Não é? Essa alegação podia ter vindo muito antes. Mas agora se aumentou, porque circulam muitos dados, e nós chegamos num ponto absurdo, que o nosso celular fica nos ouvindo, coletando dados o tempo inteiro. Isso já houve um freio em vários países de legalização mais rígida e vai acontecer aqui no Brasil. Aquela situação que tu chega numa loja, vocês deram conta com o celular na mão, tu chega numa loja de sapato, nunca notar que vocês pegam o sapato, aí tu dá uma olhada no sapato, aí às vezes o vendedor chato não tá por perto, tu senta ali, bota no pé, senta perto, tira lá, chega em casa, tu abre o Instagram, o que aparece ali? Até a cor que tu olhou. Como é que ele sabe? Por geolocalização. Depois tu deixa escapar alguma palavra, ele sabe que tu ficou parado tantos minutos naquele lugar, dentro da Centauro, na A26, que tinha o tênis tal. Isso é dado sensível, é o dado onde eu estou, de uma preferência que eu posso ter. Imagina se eu estou com um tênis rosa na mão e aquilo aponta a minha preferência sexual. Pode ser um dado sensível. Parece bobagem, mas não é. Se eu sofro uma discriminação por isso, não é? Começa a receber propagandas de produto, eu entro lá num sex shop, acabou começa a receber propagandas com aquilo dali e alguém vê, isso abala a minha moral. Então, eu tenho refletido sobre isso, não sei a resposta, não sei o que vocês acham, mas eu creio que as empresas vão começar a pegar mais leve nisso por medo das reprimendas. Eles vão começar a ponderar. Tudo é a Economic Analytics, que se chama análise econômica das coisas. Até que ponto vale a pena ter essa informação, vou lucrar com isso, vou monetizar, até que ponto vira um passivo gigantesco que estou sofrendo demanda. Muitas empresas têm que rever, inclusive, seus negócios. Eu conheço startups que os caras são focados nisso. Esse dia eu fui ver uma informação do cara que veio lá um dashboard, uma informação, dizia até se o cara está ficando careca nos últimos anos, pela informação para vender substância, farmácia para a população. E eu fiquei pensando, para que tanta informação? Será que é realmente importante? Ou será que é mais aquela ânsia de toma informação dos nossos clientes? Esse vai ser um dos aspectos. O exagero vai trazer consigo, a reboque, um aumento da contingência possível. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Boa, vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Manda. Haver consentimento da pessoa natural, tudo é possível ou não? Haver consentimento da... Não, direitos indisponíveis não importa o consentimento. Entende? Aqueles direitos que são, por exemplo, garantidos constitucionalmente, a pessoa não pode abdicar. Tipo, me ajudem, colegas. Doutora Marta Fonte, doutor Greg Vidal, muito obrigado por estar aqui, uma satisfação. Deu um exemplo aí do direito inalienável, indisponível. Dignidade da pessoa. Dignidade, a pessoa consente. E eu tenho um exemplo muito legal que perguntou. Esse dia eu estava vendo um programa que era um boliche com anão. Eles pegavam um anão e rolavam. Tu viu aquilo? Rolava, aí o cara jogava o anão. É engraçado, mas é triste. E derrubava. Provavelmente a pessoa que sofre do nariz deve ter feito lá, quando deu os dados, o consentimento. Pode usar meus dados, botar meu vídeo, enfim. Pela legislação brasileira, aquilo ali bota ele diante de uma situação vexatória, que mesmo que ele tenha assinado, depois ele pode voltar com a empresa, pedir uma indenização e tal. Aliás, esse é um dos casos.
esse canal americano que fez essa brincadeira de péssimo gosto sofreu uma demanda judicial porque o cara pensou melhor e depois mudou de ideia. O que foi arremessado no canal. Se os dados não são personificados, mas são constantes da massa, por exemplo, a gente consegue coletar os dados de todos nós aqui dentro, sem identificar de quem, mas com a nossa tendência. Esses dados também estão protegidos? Não, se eles não forem identificáveis, você não tem com os dados saber quem é a pessoa ou não. Eles são anônimos. Os anônimos ficam fora. Porque eu também não tenho como identificar para proteger quem. Sim, mas só que isso é muito relativo. Coletar dados de massa e depois direcionar alguma coisa em cima desses dados que eu coletei. Não são protegidos. Se tu não identificar o titular dos dados, não. Se tu identificar, sim. E depois nós vamos falar daqui a pouco da pseudonimização. É aquela falsa sensação que eu tornei aquilo anônimo, mas que por métodos ponderáveis eu consigo voltar atrás e descobrir quem é. Esses estão sim protegidos. As empresas de pesquisa fazem isso. Porque o Ibope, quando te liga, ele pergunta o teu nome, onde é que tu mora e tal. E depois dizem que tem lá um controle e anonimizam aquilo. Não é verdade. Aí eu não posso dizer que efetivamente vai sumir. Só se eles provar que tem um método muito competente de apagar aquilo de um jeito que eu não tenha mais como saber quem tem aquela informação. Aí seria o que a gente chama de anonimização, que a lei fala disso. Mas nos casos que realmente é anônimo, por exemplo, tu sair no calçadão para tua dissertação de mestrado, fazer uma pesquisa quantitativa, questionando as pessoas, se tu pegar os dados dela, só pegar informações específicas, opiniões, por exemplo, isso não está protegido. Porque eu não tenho como identificar. Quando eu não tenho como identificar, eu não tenho como encontrar a vítima. Vamos pensar assim, quem é que sofreu com isso? Não sei, não faz sentido. Então a lei não se aplica, tá bem? Fala com ela. A respeito do aceite, que a gente é muito comum em aplicativos, então o aceite, link. Eu estava lendo sobre isso vai haver uma mudança, né? Que é a necessidade de tu realmente saber o que tu está aceitando. Não só ter um contrato gigantesco e tu dizer aceitei e segue a instalação do aplicativo ou de algum produto que tu está contratando. Como é teu nome? Caio. Gustavo e Bárbara são teus filhos? São meus filhos. Satisfação, né, Gustavo? Quantos anos eles têm? 17, 16. Montado sensível. Olha, excelente o teu questionamento. Por que nós já estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo aditivos, mexendo nesses documentos, esses termos de uso, esses termos de aceitação. Eu posso até deixar genericão daquele jeito que faz de conta que eu leio e faz de conta que tu assina. Mas estamos fazendo um aceite especial para os dados, uma coisa assim, uma frase. Estou ciente que vou passar dados, inclusive possíveis, e concordo que a empresa os utilize na medida estritamente necessária para o fim do aplicativo que eu estou baixando. Pô, o cara marca a caixinha. Uma coisa à parte. Como é que nós estamos resolvendo? Quem já tem vários clientes fazem ter um aditivo que abre na tela do aplicativo, do software, ou algum forma do documento, ou eu mexo no documento. O que eu acho interessante? Deixa os termos de uso, termos de padrão, porque ele tem muita regra de direito autoral, acaba que fica um documento gigante também. Mas faz um bem curtinho, que a probabilidade do cara ver é enorme. E aí a gente já se aproveita de uma regra lá para a analogia do CDC, em tamanho de fonte, 12 a fonte, né, Greta? Mínimo, que fique bem grande, não venha ele dizer depois que ele não viu. Se for impresso, ele assina tudo, ele vê uma folhinha, o que é isso aqui? Não, isso aqui tem que assinar de novo. É só para tu consentir que eu vou usar os teus dados só para poder te prestar o serviço tal que me contratou. E aí nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, aí o pessoal vai se rever. É possível ainda com a venda de dados, desde que seja sensível à solicitação de remoção deles e esse terceiro também faça essa remoção. Desde que tenha expresso aceite do titular. E eu tenho sérias dúvidas se esse aceite pode ser de antemão. Porque na medida que esse dado for sensível, eu entro em direito disponível. Esse negócio de comprar dados é uma prática muito perigosa. Porque para tratar um banco de dados com anuência expressa de todos os dados que eu estou passando, você imagina que funciona. Mas tecnicamente seria possível se eu tiver uma anuência expressa de que esses dados foram cedidos onerosamente. Entende? Então essa coisa de ficar vendendo lista, essas empresas que vendem lista de e-mail marketing, enfim, é uma situação que efetivamente me parece que vai se tornar ilícita. Se é que já não é, né? Enfim, atualmente, se a gente for pensar do ponto de vista de apurrinhação, existe precedente do STJ falando que é indenizável a perda de tempo
Então o cara pode ponderar o tempo que ele passa pagando spam e ele tem precedente já condenando a indenização nesse aspecto. Porque às vezes a pessoa também nem tem como chegar lá quem fez isso. Manda. Nesse caso, hoje os aplicativos e sites, contratos que ele falou que tu clica lá e aceita os termos, né? Tem muitos contratos que esses aplicativos, se tu não aceita, tu não instala, tu não avança. Isso, de certa forma, obriga a pessoa, muitas vezes, a marcar lá para avançar. Eu acredito que isso vai realmente impactar ao ponto de isso LGPD estar um pouco separado desse aceite dos termos gerais do contrato? Eu não acredito, como eu estou convicto que vai mudar completamente. Tá? No artigo 7º, e depois os seguintes, tem uma inovação na legislação, é que tu não me deixa trabalhar ao vivo. Tu é o cara que tu tá à frente. Eu vou aqui, de meu fusquinha, tu já tá de Mercedão lá na frente. O que acontece? É um dos direitos do usuário, ele tem direito específico de revogar a qualquer momento o aceite. E ele tem o direito de saber claramente o que vai acontecer se ele revogar. Isso é um problemão para as empresas. Tá na lei. Tipo assim, te dei o aceite para tu usar meus dados e ter uma empresa de software. Daqui a 6 meses mudei de ideia, quero desfazer. Tem que ser um negócio que eu consiga rapidamente falar contigo, com o teu encarregado, seja lá o que for, desfazer. E tu tens que avisar, olha, se tu desfizer o nosso contrato tal, não vou conseguir aguentar teu serviço, vou ter que readequar o preço, ou então o nosso contrato está extinto, porque se eu não tiver acesso ao seu dado, eu não consigo te atender. Só que o titular dos dados, ele tem que saber claramente os efeitos, porque senão as pessoas vão, naquela ignorância de, vou cortar tudo, a empresa vai dizer, mas não posso te atender, então eu tenho que especificamente dizer, olha, com esse ato que tu está tomando aqui, nós estamos extinguindo nosso contrato. Né? Porque tu está me desautorizando o acesso aos dados. Isso, aqui no discurso é lindo, na prática é uma função, é muito complexo. Porque vocês imaginem, pensem vocês, quem é que trabalha no empresa de software? Vou dar uma olhada nisso. Hoje você no dia a dia, você tem que programar uma situação dessas. Quantos aceitos, quantos dados o cara vai dar na solução? Eu tenho que ter um jeito de avisar o cara se ele marcar. Tem certeza que tu fizer isso? Aí o que nós vamos fazer? Vamos perder o cliente? Ou vamos, se ele paga 100, vai pagar 50, só tem 50% da solução? Isso é difícil. Né? Tá na lei. Então, uma das grandes inovações, que é o que eu vou falar adiante, e já foi com a GPDR na Europa e tal, na comunidade europeia, é que existe na lei um rol de direitos do titular dos dados, que até então a gente não tinha. Por exemplo, direito de apagar, a correção, a que seja utilizado o mínimo possível para a finalidade, dentro das regras legais, sigilo total, o direito de revogar o consentimento, de saber os efeitos da revogação, e por aí vai. Claro. Daqui a pouquinho eu vou comentar mais especificamente. Vai falar mais da revogação? Vai falar mais sobre revogar? Vamos dizer, não quero mais. Vai falar mais sobre isso? Acho que sim. Se tu quiser falar sobre isso agora, vamos ter. Eu só queria saber se quando eu digo, quando um cliente nosso, não sei se eu quero revogar, quero mais acessar essa plataforma, eu tenho que excluir os dados, o que eu tenho que fazer? Excluir todos os dados. Eu tenho que excluir todos os dados. Provar para ele que que eu excluí, que eu não tenho backup de nada. Exceto fiscais, né? Tem a questão dos dados fiscais. Desde que. É que aí, isso eu vou falar daqui a pouco. Tem a lei diz assim, mas é melhor assim, você pode ir avacalhando na apresentação. Não tem problema, fica mais interessante. O foco é o consentimento, mas esse dispositivo que trata dessa situação, que é o 7º também, quando eu posso manejar dados, ele traz vários outros aspectos, vai cumprir questões fiscais governamentais, políticas públicas, segurança pública e governamentais. Então tem situações que eu não preciso do consentimento para mexer nos dados do cara, proteção de dados. Então eu tenho que provar para ele que eu apaguei, mas eu posso guardar alguma coisa que o poder público vai me exigir. Por exemplo, se ele me pagou, emitiu um documento fiscal, vai ter ali o CPF dele nesse aspecto, entende? Mas aí a lei nos garante nesse outro aspecto, mas eu só vou poder usar para isso. Então tem até que tem que ter um cuidado na questão da indenização. Mas tu perguntou, e esse é o problema, olha que prova diabólica. Como é que eu vou provar que o criador eu apaguei? Como é que eu vou provar que se vazou e não fui eu? Por outro lado, como é que o criador vai provar de onde veio o vazamento? É difícil isso, né? Então vai haver situações que vai ficar assim um pouco esquizofrênico, diria eu, para a gente chegar efetivamente quem vazou, né? Como que aconteceu, mas enfim, a gente não pode ficar ponderando pela problemática, a gente olhar a regra da lei, a regra vem essa para dizer, a pessoa chega lá, eu quero apagar,
A empresa tem a obrigação de pagar imediatamente, provar para ele que pagou, ou que anonimizou. Eu posso guardar o dado e anonimizá-lo, mas a anonimização é um processo complexo que envolve muito investimento. Eu tenho que provar que eu apaguei o jeito de identificá-lo, mas o dado segue. Isso é difícil. Eu até não sei, poucas tecnologias, a informação permite atualmente criptografia, não sei como é que seria, mas eu já tive o acesso, como é que funciona? O WhatsApp encontrou aquela forma de criptografar de ponta a ponta, que eles juntam que não sabem o que circula, até acredito que não sabem mesmo, porque eles levaram as últimas consequências das intimações judiciais, as últimas, você pode imaginar, multas bilionárias, eles seguem batendo fora até o fim, a gente não tem acesso, eles descumprem. Se o STF mandar a notificação, eles não entregam, eu não tenho como ver. O Facebook alega isso. Ele está criptografado, eu anonimizei todas aquelas informações. E eles fazem isso há muito tempo por força da LGPD, que é a lei que influencia a LGPD aqui no Brasil. Fala, chefe. É mesmo. Tive uma dúvida. Como é que vai ficar a captação de leads? Eu fiz uma campanha no Facebook, a pessoa botou o dado. Vai acabar, né? Só se o cara consentir. Esse negócio de fazer ali, trabalha com corretor de imóveis, né? Eu tô indo notícia, cara. Vai pagar lá, eu tô lá. Tu me ligou esses dias e ofereceu um imóvel aí. Sempre oferecendo. E oferece mais do que mais, né? Verdade. Eu já deixei o seguinte, na campanha da rede social, cara, eu fiz uma campanha no Facebook, o cliente foi lá, tem uma área de cadastro e colocou os dados dele. Eu lancei o material do empreendimento para ele, por exemplo, e esse cara não quer mais receber. Mas eu posso utilizar os dados dele para campanha de marketing? Não. Ou de marketing? Tu pode fazer o que tu falou. Tu pega o cadastro dele, tem que ter um lugar claramente, ele tem que marcar ali. Estou aceitando que me mande e-mail, que use meus dados para fazer propaganda, empreendimento tal. Bom, aí tu pode usar. É no limite mínimo da autorização que ele te deu. Nada mais que aquilo. E se ele... ele nem precisa vir te dizer... Leonardo, né? E Léo, somos íntimos, já me ofereceu imóvel também. Se ele não precisa nem vir te dizer que não quer mais, tu vai dizer assim pra ele: posso usar os teus dados para te mandar um folder do Aquapark Residence? Aí tu vai mandar. Se a incorporadora lançar o Aquapark, sei lá do que, tu já não pode mais, porque tu não tem o consentimento. Salvo tu pegar assim. E uma vez eu acompanho o despedimento de remarketing, por exemplo. Pode. Vai depender do jeito que tu pegou o consentimento. O que seria mais inteligente? Tu pega expressamente o consentimento de autorizo que me mandem propaganda de futuros empreendimentos imobiliários, inclusive da imobiliária. Se o cara consentir e tu tiver como provar, aí tu pode mandar. Entende? Vai inverter a lógica. Se eu quero fazer na base e usar numa próxima campanha? Não pode. Só se tu tem consentimento para fazer isso. Senão tu não pode. Esse negócio de lead, tem que ter um baita cuidado. Porque a qualidade dos leads vai mudar muito. As empresas vão ter que fazer muito mais esforço de marketing de relacionamento. Porque a pessoa vai ter que aceitar receber aquilo. Isso já mudou bastante. Vocês não têm notado ultimamente que eles sempre perguntam, concordam em receber e eles respeitam. Pelo menos os sites mais organizados. Né? Mas isso é uma coisa que é por influência da GPDR, que agora no Brasil está expressamente. Tu imagina a consultora ficar sujeito, olha só, a uma multa que pode ir até 2% do faturamento bruto. Imagina qualquer consultora que lança empreendimento fatura 50 milhões por ano. Quanto é que é 2% de 50 milhões? Muito dinheiro. Tu, Jorge, tu sabe. É um monte. Imagina por cada um que descumprir. Cada pessoa, ela se repete a multa. Entende? Então a situação pode perder completamente o controle. Não faz sentido. Entendeu, Leonardo? O que é o ônus da prova? Do CDC? O ônus da prova aqui, nesse caso, de quem alega. Essa é a regra geral. A LGPD não fala de inversão. O artigo 6º, inciso 8 do CDC, fala, ou 8, inciso 6º, Direito Básico do Consumidor. É que quando tem advogado, quando não tem, eu falo qualquer número. Vamos passar vergonha. Sabe o número? Não. O ônus da prova, padrão, tudo que é lugar. Quem alega me prova. O CDC diz que em alguns casos, quando eu sou muito hipossuficiente, quando eu tenho condições de fazer isso, eu posso pedir para o juiz, desde que o juiz diga, eu inverto o ônus. Mas é o juiz que diz, não adianta ter mal. Aqui na LGPD não tem nada. Se eu fosse advogado, o que eu faria?
levaria em estado de direito do consumidor. 99% das vezes vai caracterizar uma relação de consumo. Aí eu aplico, peço a inversão do ônus e a empresa que se vire lá dizer que não foi ela que vazou, ou ao contrário. Mais alguém? Queria te fazer uma pergunta, na verdade, é um pouco um crossover entre... Estás me filmando? Tô. Depois tu me manda ver se eu saio bem. Mano. Entre a LGPD e o Marco Civil da Internet, justamente na questão onde os provedores de acesso, eles têm que guardar os logs de acesso das aplicações. No caso da revogação, para estar em compliance com a LGPD, onde o usuário ele vai poder solicitar a exclusão dos arquivos, como que vai ter esse cruzamento? Por um lado, eu tenho uma lei que pede para remover todos os dados e por outro, eu tenho outro aspecto, eu tenho também uma que pede que o provedor guarde por um tempo específico os logs de acesso à aplicação. Que pergunta, hein, Galo? Que loucura, que pergunta, falando sério. Essa pergunta é muito boa, esse teu questionamento específico, técnico e eu vejo que tu tá por dentro. É o seguinte, existe aqui no Brasil um princípio que a gente diz de interpretação, que é da especialidade. Está lá numa leizinha que antigamente se chamava Lei de Introdução ao Código Civil, agora se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LIND. É bem antiga, sabe? Lá diz que eu sempre vou utilizar a lei mais específica para o caso. Então, nesse caso, com esse conceito na cabeça, o provedor, para cumprir a lei mais específica que manda ele guardar os logs, ele pode entrar na exceção da Lei Geral de Proteção de Dados. Apaga, mas guarda aquilo dali, porque ele tem que cumprir uma outra lei mais específica ainda. Entendesse? É isso que ele deve fazer. E me parece que seria de bom alvitre avisar o usuário nesse caso. Olha, vou fazer o que tu está falando, vou cumprir, conforme a senhorita questionou aqui, e estou apagando, mas alguma parte da informação que eu não posso apagar, porque tem um outro comando normativo que me obriga nesse sentido. Tu entendeu? Entendi. Posso seguir um pouquinho se tu quer me perguntar mais alguma coisa? Nós não vamos sair daqui. Rosane, vai dar exemplo, Rosane. Tem que dar banho pro meu filho, vai, Rosane. Vai, fala. A pergunta é a seguinte, nós trabalhamos aqui nesse grupo numa universidade. Qual universidade? Universidade Capaz. Ah, que espetáculo, dou aula na pós-graduação lá. Gosto muito da universidade. Então a gente faz tudo bem legal. Ah, é muito claro, né, meu nome? Maico. Então, acho que eu tô aqui, tudo certo. Manda, fala, o que quer saber mais? A gente quer saber o seguinte, a gente estava comentando aqui enquanto vocês estavam falando sobre a questão dos dados, né? Agora a gente está recebendo as inscrições para o vestibular e tal. Então, vou ter lá dados de, sei lá, 3.000, 4.000 pessoas para o vestibular da medicina. Sim. Faço o vestibular, tá? E aí o cara chega lá e fala para mim, apaga todos os dados. Eu não quero que vocês fiquem... Aí tu espera, então alguém fazer o vestibular. Então eu não preciso. Nesse caso eu tenho uma justificativa. Claro. É isso que a gente estava comentando. Existe um princípio que diz assim, é o mínimo de dados necessários para eu prestar o serviço ou o produto que a pessoa está me comprando. Se eu disser, olha, velho, se tu não me der o mínimo de informações, eu tenho que vir fazer o vestibular. Tá, mas ele fez. Aí passou. Tá? Passou a data do vestibular. Passou, ele fez o concurso. Tá. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Mas ele não quer que a gente fique de posse dos dados dele. Isso pode acontecer. Pode. Aí ele pode pedir para pagar. É isso. E você tem que apagar. É isso que a gente fala. Provar para ele que apagar. É isso aí. Ótima pergunta também. Isso aí vale também para, por exemplo, decisões contratuais, porque às vezes tu tem decisões contratuais, por exemplo, de estagiários, de funcionários, isso está valendo, porque tu está com esses dados. O segredo é sempre assim. O segredo é assim. O que eu tenho que pensar? Existe esse cenário básico, aliás, existia antes da lei, é uma regra. Se vocês quiserem perguntar aqui, aliás, se alguém quiser assumir meu lugar, né? Vamos ali que tem um salgadinho. Tô brincando, eu fico bastante contente que vocês estejam conversando, porque pelo que eu tô vendo, ninguém tá com WhatsApp. O Gregor tá no WhatsApp. O Gregor aqui, tô vivo. Quando não uso o WhatsApp, eu vou falar aqui na frente. Quando tá no WhatsApp, eu tô no bloco. Voltando para o questionamento. A questão é a seguinte, eu tenho que pensar da seguinte forma. Não, quem sou eu para dizer como tem que pensar? Né? Eu sugiro que tu reflita da seguinte forma. O usuário tem o direito de pedir para tu excluir. Salvo se tu tiver a obrigação imposta legalmente de guardar algo. Esse é sempre o segredo.
Então, por exemplo, um colaborador se desliga e pede para pagar, tu vai dizer assim para ele, olha, tudo bem, mas eu tenho obrigações lá de refip, obrigações previdenciárias e tributárias que, por no mínimo, um lapso pressional de 5 anos tem que guardar os teus dados. E aí tu tem o direito de guardar, além disso claramente, entendeu? Agora, os dados, só que esse que é o problema. Tu só pode guardar o que tu realmente precisa. Tu tem um baita no cadastro e não precisa de tudo aquilo, é difícil para identificar essa verdade, porque não precisa pagar. Isso aqui, entende? Por isso que essa lei vai nos pôr a trabalhar muito e mudar as formas de input de dados, os formulários. Porque na cabeça dos programadores até hoje, o que os caras pensam? É toda informação possível, né? Quanto mais melhor, que é o que eu estava dizendo. A partir da LGPD, quanto mais, maior a possibilidade de problema. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque isso aí, outra dúvida também que eu tenho é, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, tá? Eu posso ir lá, cadastrar e fazer, e entrar com os dados e eu mesmo fazer, por exemplo, o alvará online. Posso entrar. Bom, aí é minha responsabilidade isso aí. Tem isso aí. Tem que pensar também no momento que tu escreve dado, tu consente, né? Tacitamente, tá dizendo. Aí está consentindo, e em segundo lugar é porque o poder público precisa disso para atividades de registro, que está na lei de registros públicos, federais, Código Civil e tal. No caso do registro de empresas, seja na Justiça RS, município de Pelotas, por aí vai. Vou dar uma avançadinha lá. Posso só trocar a tela? O cara dá, né, dá uma sensação que deu uma avançada aqui, ó. Ela toda a informação. Ó, já falei, tem várias. Estou preparado, vamos até às 11. Quem é que tá afim? Quem é que tá nessa? Tô brincando, ó. Deixa eu só, já discuto. Deixa eu só ver o que eu já falei aqui, ó. Já falei. Vamos avançando aqui. É que tem uma parte que eu quero falar com vocês, que é muito importante. Aqui, ó. Sensível, já falei. Vamos avançar, isso aqui a gente já começou. Acho que o meu computador está aqui. Isso aqui eu quero falar com vocês com calma. Ele fala mais que dados é forma de documento, o formulário, o cadastro, mas dados é biométricos. Pode ser alguém filmando o ambiente para identificar as pessoas, ou filmando os funcionários também. Não tem dúvida que é um dado muito sensível. Eu começo a levar em conta aspectos muito particulares, inclusive de formação da pessoa física, compreensão física e tal. Dados biométricos são dados, talvez a maioria deles sensíveis. Mapear íris, as digitais de alguém. Aliás, isso é tão identificável que é exatamente por isso que se utiliza, porque ele é o único mesmo, né? Se eu tenho acesso a essa informação, se eu tenho um mapa da íris de alguém, eu posso usar métodos bem razoáveis para saber certeza quase absoluta quem aquela pessoa é. Dados genéticos nem se fala. Existe empresas nos Estados Unidos que você já viu, tu contrata pela internet, eles te mandam pelo correio, chega lá no Starbucks, naquele coisinha, tu bota a tua saliva ali, tu manda de volta, 4, 5 dias, os caras mapeiam todo o teu genoma. Você viu aquilo? Imagina o nível de consentimento que tem que dar lá, os caras, sabe, te mapeiam ponta cabeça o teu mapa genético. Isso é uma realidade aqui. No Brasil não estou vamos fazer. Vamos saber lá se a nossa possibilidade de ficar cativo, no caso, não ser careca, não sou, no caso, esse tipo de situação aí. Posso avançar? Bom, vamos tocar um pouquinho na anonimização. O que são dados anonimizados? São aqueles dados, vocês já me perguntaram, que eu não tenho como identificar. Se eu saio na rua fazer uma pesquisa, um levantamento, não pego informação nenhuma, só tem um sim ou não de alguém, aquela resposta, enfim. São anônimos, não faz sentido proteger, porque eu não consigo individualizar. Agora, o problema é nessa hipótese aqui, que são os pseudonimizados. São considerados dados pessoais para fim da LGPD? Não, por quê? Pseudo, a origem semântica é aquilo que é falso, que indica erro. Então, é falsamente um dado não identificado. Pode entender lá, não ou deixa eu tocar, que isso é um modão, né? Deixa eu tocar. Não tem problema, isso acontece. Então aí, se tu não usar o WhatsApp, te agradeço, já estou tranquilo, pode botar o modão aí. Então, qual é o problema disso aqui? Às vezes as empresas reúnem muitos dados, separam em blocos
para dizer que eles são anonimizados, mas não são. Então o cara me pergunta, quem é que tu vai votar? No primeiro turno, no segundo turno, pergunta onde é que eu moro, mas não acompanha no meu CPF. E separa isso em blocos e bancos de dados diferentes. Isso é pseudo-anonimizado. Ah, não, mas esse banco de dados só tem como saber que esse número de identificação aqui fotografado disse que iria votar, sei lá, no Lula. Mas, se com um critério técnico fácil eu conseguir ponderar essa informação com essa daqui, eu chego no CPF do cara. Então ele é pseudo-anonimizado. Vocês entenderam? Isso acontece toda hora. Toda hora. Aliás, a maioria dos dados que as empresas falam que é anonimizado não são. Porque é difícil colher dado anonimizado. Porque às vezes não serve para nada. Como é que eu vou controlar? Para, por exemplo, que eu estou falando agora, o Ibope, para ele ter uma certa clareza nos métodos matemáticos, eles têm que saber quem é, qual a classe social do voto para eles botar, para ponderar, desvio padrão, não é? Então, se eles pedissem um dado puramente anonimizado, eu não conseguiria fazer pesquisa, vocês entendem? Então, isso acontece toda hora. Eu creio que isso vai ser um foco de discussão permanente. Nós que advogamos para a empresa, vamos começar a alegar que isso é anônimo, não tem como identificar, o usuário não é assim, é pseudo-anônimo, se tu conjecturar com outra coisa e tal. Tipo, eu tenho um dado, uma informação que eu colhi num campeonato de futebol às 3 da tarde lá no bairro Areal. O usuário pode dizer, não, isso é pseudo-anonimizado, porque o universo de pessoal lá era 20 só, então tu colheu a informação, tem como identificar, era eu, tu tem isso no meu dado. Você entende? Essa situação que vai acabar surgindo e o judiciário vai começar a ter que firmar precedentes. Quem vai nos ajudar aqui? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada pela legislação de 2019, como eu disse para vocês, que não foi definida quem vai cuidar disso, é um órgão vinculado à Presidência da República, não é? Então a Administração Pública Federal direta vai, porque tem poder para tanto, normatizar os temas da LGPD e provavelmente eles vão tratar de forma mais a miúde desses assuntos. Especificamente quais critérios, quais tecnologias aceitas, esse tipo de coisa. Então a gente fica acompanhando também. Vão ter inúmeras normas, resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vão ter portarias tratando desses assuntos mais especificamente. A gente está falando da lei bruta, depois a gente vai preenchendo essas lacunas aí mais específicas. Olha o conceito aqui, ali embaixo, de tratamento de dados. Olha o conceito que eu estou dizendo, olha como é aberto. Vejam, não caiam nessa armadilha. A palavra tratar dados dá a impressão que eu mexo neles. Eu pego de um jeito, dou uma mexida e devolvo de outra forma. Não é esse o conceito legal. Tratamento de dados foi uma expressão, tratamento foi uma palavra, um vocal que o legislador escolheu para dizer que é qualquer coisa com dado pessoal. Qualquer coisa, olha o que está no texto. Toda operação realizada com dados pessoais a que se refere a, olha só, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, por aí vai. Eu acho que a impressão que eu tive, o cara, qual é a outra palavra que posso botar aqui? Isso aqui. Quando chegou em 20, ele parou. Porque aqui é para qualquer coisa. Se eu tenho acesso ao dado, um dado identificável de alguém, estou tratando. Então eu não posso dizer assim, não, eu só tinha o dado lá no papel na gaveta, mas nem olhei. Nem botei no Excel. Estou tratando. Se eu tinha o dado, eu já estou tratando. Vocês entenderam? Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Inclusive na parte de destruição. O cara acha o cadastro antigo, isso aqui é antigo, nem uso mais. Não vai usar mais, com certeza apague. Detona, para que não ocorram vazamentos e não se descumpra as normas legais. Agora aqui isso é importante você prestar atenção. É bem fácil, não tem problema. Vocês vão toda hora começar a ouvir falar dessa figura aqui. Controlador, um conceito legal que refere a pessoa natural ou jurídica, e é uma inovação dessa lei de 19. A figura do controlador na lei anterior era só a pessoa física. E aí o legislador viu, não, mas é óbvio que pode ser jurídica também. É aquela pessoa que tem acesso à decisão do que vai ser feito com os dados. Vocês entenderam? Então, essa é a figura do controlador. Pode ser uma empresa, pode ser um diretor da empresa, pode ser um gerente, um chefe de setor. Ele controla, ele que decide o que vai se fazer. Ele efetivamente pode não ser um operador, o cara que está ali utilizando os dados em si, um vendedor, mas ele controla, ele tem a influência de usar ou não usar, pagar ou não pagar, tratar ou não tratar. Essa é a figura do controlador. Tá? Quem estará submetido à lei? Aqui é importante vocês entenderem isso também, porque nesse mundo globalizado, linear que a gente vive, isso vai acontecer toda hora, de dados do exterior. Pode ter uma empresa de vocês aqui que tenha dados de um americano que vai ser usado numa operação no Japão.
Isso não vai estar sujeito à lei brasileira de proteção de dados. Olha um conceito legal que é bem vinculado à questão geográfica. E aqui é uma questão de soberania. O legislador escolheu, olha, vamos ver coisas que tem a ver com as coisas aqui no Brasil. Não poderia se meter lá no Uruguai ou no Japão. Então, a LGPD se aplica para a operação de tratamento de dados, desde que a operação seja realizada no território nacional, tenha por objetivo oferta ou fornecimento de bens ou serviços aqui no território nacional, ou, por fim, os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional, mesmo que eu use no exterior. Então tem que ter alguma regulação específica aqui para o território nacional. Tá bem? Agora, não pensem assim, mas a minha empresa utiliza dados de canadenses de um cliente que você mora na Alemanha. Então está sujeito de GDPR da União Europeia e o Canadá, por exemplo, tem uma legislação parecida. A boa notícia é que as leis são parecidas. Então, se a gente tem uma noção boa em uma delas, a gente consegue andar bem nas outras, nos outros ordenamentos. E aí, vários que vocês me perguntaram, eu trouxe aqui. E eu já aproveito para dizer que falta pouco. Falta mais uns 48 slides. Aqui. Nossos 48, 4 minutos cada um, quanto é que nós vamos aí? 4 horinhas, acabamos pela uma por último. Olha, não se aplica, então, a lei, tá? Se quem estiver tratando esses dados for uma pessoa física, para fins exclusivamente particulares. Por exemplo, eu recebo dado de um amigo meu, um filho, que a gente é amigo, está me dando essa informação, um namorado, recebe da namorada, um date, uma date, assim vai, tá? Para fins particulares, familiar, obviamente que não. Tem que ter aqui um elemento econômico num dos lados. Tem que haver a intenção, ainda que indireta, de monetizar com aquele dado, tá bem? Depois, e aqui acho que o Jorge comentou, pena que ele já saiu, mas olha aqui, ó. Se os dados forem coletados para fins exclusivamente jornalísticos, artigos acadêmicos, para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, provenientes fora do território nacional e que não tem comunicação aqui interna. Então esses aqui, em princípio, se enquadrariam, não tem enquadramento. E aqui várias coisas, você vai entrar aqui, vocês inclusive trouxeram exemplos, né? O registro de ocorrência na polícia e dos dados de quem foi o meu ofensor, por exemplo, não estou rompendo com nada, porque efetivamente a lei me autoriza a agir dessa forma. O poder público de igual forma. E o faz aqui de forma bem assertiva, por exemplo, está pedindo visto, eles têm acesso a muitos dados sensíveis, né? Inclusive se discute muito isso. O governo americano é famoso por dar de ombro para várias dessas regras aqui de proteção de dados quando está tratando de questões migratórias. Várias. Inclusive de divulgação. Vocês já se deram conta como veio à tona quando o cara é proibido de entrar no país, eles não dizem um motivo, a pessoa que dá é que é mesmo, ele tenta de novo, porque... Mas enfim, os americanos têm esse problema, às vezes eles ficam um pouquinho acima das normativas e a gente tem algum problema. E esse aqui eu não quero aborrecer vocês demais, estamos encaminhando para o fim. Eu só quero que vocês entendam que a lei foi construída sobre vários princípios, né? Imagina que como se fosse o concreto de uma construção robusta. Quais são esses princípios? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Vou, obviamente, divulgar o material aqui para quem quiser. Tem acesso facilmente a esses princípios. Se eu entendo, e aqui é uma dica minha, se eu leio esses 10 aqui, são 10 que eu coloquei, né? Eu coloquei todos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? Eu possivelmente vou conseguir resolver 90% do problema da legislação, porque eu entendo o princípio. Então, se eu sei que existe um princípio da responsabilização da prestação de contas, eu sei que se o cara me solicitar, eu rapidamente vou prestar conta, entregar, fazer o que ele está pedindo. Então, se vocês forem começar a estudar para implementar o negócio de vocês, no trabalho, na atividade de vocês, a LGPD, iniciem lendo os princípios, eles estão elencados no texto da lei. O legislador colocou lá no texto da legislação. É muito legal e dá muito menos trabalho de ficar lendo, a legislação é enorme, tem mais de 100 artigos. Indo mais um pouco, eu vou encerrar dando algumas dicas da nossa banca, em particularidade, de como eu acho que vocês podem fazer para implementar no dia a dia de vocês. Qual o primeiro passo que vocês podem começar a dar? Porque nós temos quase um ano para entrar em vigor. Daqui a pouco eu falo disso. Quais são os direitos dos titulares dos dados pessoais? Aqui vários de vocês me perguntaram. Eu não vou me ater muito, a maioria deles eu já falei. E
Isso também é uma inovação. E isso é uma coisa que é importante você saber. O que o titular dos dados tem de direito com relação a mim? Vocês entendem que é uma via dúplice? Se alguém tem direito, alguém tem obrigação. Não é? Então, se alguém tem direito, tem que fazer alguma coisa. A maioria das vezes aqui só está dando direito para o titular dos dados. Então, a gente tem que saber que tem a obrigação de confirmar a existência do tratamento do dado ou não, se o titular questionar. Tem que dar livre acesso, corrigir dados incompletos e inexatos, anonimização, bloqueio e eliminação de dados desnecessários, nós já conversávamos sobre isso, né? Aquelas listagens com excesso de dados. Portabilidade dada a outro fornecedor de serviço ou produto, tem um questionamento, mas aí não é porque o fornecedor quis, é porque o titular pediu, né? Eu autorizo, eu exijo, eu passo todos os meus dados para o outro, né? E aqui é óbvio que é consentimento. Eliminação de dados pessoais, o colega questionou aqui, da OCPEL, por exemplo, do vestibular, muito bem colocado. Informações de cidade pública com as quais o controlador realizou, você tem questionários também, quando eu sou obrigado a informar para o fisco também, questões previdenciárias do empregado. Eu tenho que dizer para ele, não, estou dado já falei, para a Receita Federal, por exemplo. Né? A pessoa tem acesso a saber. A pergunta viria assim, no saque lá no atendimento. Empresa tal, me informa para quem vocês disseram meus dados. O meu cara quer saber se vai ser fiscalizado ou algo assim. Olha só que complexo. Às vezes responder isso parece trivial, mas é muito difícil. Imagina uma base de clientes com milhares de usuários. Olha o controle da informação. Eu tenho que ter um sistema conectado com a contabilidade, com gestão de pessoas, com área de vendas. Vocês imaginam a situação do coitado do encarregado que vai ter que dar um jeito de responder isso. Ele vai ter que pegar o telefone e fazer uma contabilidade negativa, dos dados do Zezinho, você serve para quem? Ou do fulano que vai fazer vestibular e tal. Bom, aqui ó, esses dois aqui são os mais problemáticos, tá? O cara precisa prestar atenção. Informação, sobre o resto não precisa prestar atenção. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências negativas. Isso está na lei, eu repeti o texto literal aqui. Lembra que nós já conversamos? Tem que dizer o que vai acontecer, tem certeza, o que tu vai pagar, ou tu quer voltar atrás e quando não posso usar mais, né? Isso aqui vai gerar problema de negócio grande, você tem que ter cuidado para como é que vão fazer isso aqui. Startups, empresas puramente de tecnologia que trabalham vendendo informações, empresas de corretagem, de negócios imobiliários. Os caras da quinto andar devem estar apavorados com isso aqui. O negócio deles é muito isso aqui. Sabe a quinto andar, que é líder atualmente no negócio imobiliário, na área de tecnologia? E a revogação do procedimento. Não quero mais. E a minha sugestão é que tenha um ambiente eletrônico mais fácil do que ele deu o procedimento para ele desfazer. Mandei um e-mail que está lá embaixo, tem que funcionar. Clique aqui para desfazer. Entrando no cadastro, apagar completamente. Uma coisa bem fácil para a pessoa possa desfazer. Aqui é só aquele dispositivo que já falávamos bastante, mas esse é o artigo da lei e seus incisos que tratam quais as possibilidades, então, que alguém pode tratar dados de alguém. Primeira delas, com consentimento, se é cumprir obrigação legal, regulatória, lembra que falávamos disso? A administração pública, para cumprimento das suas obrigações. Estudos por órgão de pesquisa, desde que possível, a anonimização, aqui o IBGE tem uma autorização legal para não anonimizar algumas vezes, e aí também tem a ver, tudo a ver com uma ótima pergunta que tu me fez, existe uma outra lei mais específica, dizendo que se é de interesse público, segurança nacional, tem o censo, por exemplo, então o IBGE, ele não precisa de consentimento para manejar esses dados, né? Mas ele se precisasse viabilizar o levantamento. Quando necessário a execução de contrato, preliminar relacionado contrato a pedido do titular dos dados. Aqui ó, tem a ver com a pergunta que vocês dois me fizeram aqui. Ou foi tu, acho. Quando o contrato tem uma outra parte do serviço que vai ser feito por uma outra empresa no contexto, essa situação acaba autorizando esse outro a ter acesso desde que o primeiro já tenha tido expressamente. E o titular saiba que ele vai dar acesso para alguém. Tipo, eu entro no Facebook. O orçamento também. Ah? O orçamento se faz por mim. O quê? O orçamento, se tem contrato pronto. Isso? Pode ser? Um exemplo. Mas eu vou dar um exemplo. Eu entro no Facebook, quero usar um serviço específico. O Facebook tem que ter um consenso de antemão meu que ele, Facebook, vai usar um software de terceiro e vai passar os meus dados. Eles já fazem isso, já prestaram atenção. Isso acontece bastante. A diferença é que atualmente as grandes empresas fazem.
Quando essa lei entrar em vigor, todo mundo vai ter que fazer. Esse é o pulo do gato. Por isso nós estamos aqui conversando. Eles têm controle, milhares de pessoas trabalhando. Agora empresas pequenas, pessoas físicas, o cara lá o que vende flor de porta em porta, e ele vai estar gerindo dados, ele tem endereço, tem nomes, preferências, são obrigações que a lei não excetuou. Por isso que esse assunto é importante. Aqui rapidamente, com relação às penas, olha como elas são pesadas. Quais são as penalizações que podem advir quem descumprir as regras da lei? Primeira delas, a advertência, com uma indicação clara do prazo para se adequar. A segunda é a multa simples, que de simples não tem nada, porque o patamar ficou elevado. Isso aqui foi tema de forte discussão na Casa Legislativa. Por quê? Porque se teme, eu olho esse número isolado para uma empresa grande, parece que ele não é tão temeroso. Mas se eu tenho milhões de usuários, vão pulular situações que vão replicar a multa. Eu tenho 100 pessoas prejudicadas, então eu vou aplicar 100 vezes a multa. A lei não é muito clara nisso, como faz lá no Código Penal, no fato de continuidade delitiva. Aqui não, se eu descumprir 100 vezes, posso aplicar 100 vezes a multa. O lado bom é que a autoridade de proteção de dados vai acabar ponderando, criando portarias para nos dizer como essas multas vão ser fixadas. Porque a lei fala que a multa é de até 2% do faturamento da empresa do conglomerado econômico, com um limiar de 50 milhões. Provavelmente eles vão criar regras para se ter noção, de acordo com a gravidade, se é um vazamento de dados sensível, se não é, grau de culpabilidade. E aqui é um ponto muito importante, vai fazer muita diferença. O grau de culpabilidade vai ser utilizado, isso a gente já sabe, porque a lei diz isso, na hora de fixar o quantum da multa. E uma das coisas que vai se olhar é o nível de governança e boas práticas da empresa com relação ao LGPD. Então, se ela provar que desde o início do processo envolveu todos os partícipes, usou a metodologia de início ao fim, controles, buscou se adequar à lei, mostra claro que tem cartilhas adequando, tem um encarregado, tem um documento legal que impõe essas medidas de segurança, o que vai acontecer se houver vazamento. Se a empresa conseguir comprovar isso, talvez ela consiga afastar a multa e ficar na advertência e diminuir muito, porque eu vou mostrar que aquilo realmente foi uma situação que escapava completamente à normalidade. É por isso que o mesmo fato de uma empresa que é completamente relaxada, desleixada, vai ter um enquadramento, e numa outra que tem um controle grande, um compliance, é preocupada com isso, de forma linear dentro da organização, é óbvio que vai ter um tratamento, sem dúvida nenhuma. Por isso que é importante implementar essas medidas que eu vou indicar daqui a pouquinho. A lei fala em reincidência? Fala. Como critério de aumento. E afastamento da possibilidade de advertência também. E era só isso. Depois tem a multa diária, que é outro problema. Tu imagina que acontece uma situação de vazamento, enfim, a empresa não sabe o que aconteceu e pode uma autoridade determinar uma multa diária para desfazer. Uma coisa que eu nem sei. E a lei diz que essa multa diária segue as mesmas regras ali de cima. Tu imagina a autoridade nacional ou o juiz de direito fixa uma multa lá de 0,5% do faturamento anual por dia de descumprimento. Imagina que situação. Por isso que o fundamental não é assim tentar evitar, é também, mas vai acontecer de ter um vazamento. Mas o fundamental é mostrar que se fez tudo para que se aquilo acontecesse, houvesse um contingenciamento efetivo. É que nem ter um PPCI lá se pega fogo. Se o meu prédio pegar fogo, eu tenho PPCI e cumprir tudo, eu vou me eximir de qualquer responsabilidade. Agora, se não tem, chegar ao ponto, se alguém morrer, chega a ser dolo eventual. Lembra da Batiquiza? Foi todo mundo ajuda popular? Né? Então, aqui vai acontecer também a mesma coisa. Por isso que o segredo é se antecipar, treinar todo mundo, criar a figura do encarregado. O encarregado tem que ter poderes diretivos, do mais alto escalão da empresa até o mais baixo. Todo mundo tem que estar alinhado. Todos os procedimentos têm que ser de compliance, de cumprimento. Ah, isso que nós estamos falando aqui. Tudo que a gente está conversando aqui agora. São cumulativas mesmo. Quê? Podem ser. Podem ser, sim. Publicização, que também é horrível para a marca da empresa. Imagina, publicizar oficialmente que a empresa descumpriu a regra de proteção de dados e tal. Bloqueio desses dados e, por fim, a obrigação de eliminar completamente esses dados. De longe, o mais complexo é o valor. Assim, que essa luta aqui a empresa conseguiria lidar. Tchau, boa noite. Obrigado por ter vindo. Agora estamos no fim mesmo. Vamos lá. Minha organização poderá ser penalizada de outras formas se fizer o tratamento inadequado dos dados pessoais? A resposta é sim. Não é só essa multa aqui, nós já falamos disso. Se
a minha conduta de descumprimento gera dano a alguém, eu tenho que indenizar, né? De acordo com as regras de direito civil. Aqui, por fim, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Órgão integrante da Presidência da República com as seguintes funções: zelar, fiscalizar, editar regulamentos, ó, a importância aqui, regulamentar a situação, enviar relatório de impacto e deliberar sobre a interpretação da norma nos casos lacunosos. É uma atividade bastante importante. A gente tem muita curiosidade de quem vai ser o chefe desse órgão. Acho que vai ser uma autarquia. Se especula muito num rapaz que é membro do Ministério Público de Brasília, agora me faltou o nome dele, é Fred, eu acho. É espetacular, é um promotor público focado nisso há anos, então ele entende muito desse assunto. Se diz que provavelmente ele vai ser, porque é um cara técnico, vinculado ao MP, já tem experiência, provavelmente ele seja o líder, o chefe dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por outro lado, existe também a figura de um conselho, que vai estar acima, criando normas diretivas que a autoridade vai ter que regrar, formado por 23 integrantes, de forma paritária. Poder público, instituições de ensino, enfim, e iniciativa privada. Esses aqui só falta eu explicar para vocês, e essa é a nossa última, o nosso último slide aqui. Eu ia dizer transparência, eu ia entregar a metade. Aí eu ia entregar. Quem é o encarregado? É o famoso DPO, Data Protection Officer. Vocês já ouviram falar desse termo? Isso aqui veio da lei europeia. O DPO vai ser um chefão nesse assunto de proteção de dados dentro das empresas. E a lei exige que ele tenha muita ingerência. Condutas diretivas, inclusive, ter livre acesso ao presidente, ou CFO, se vocês quiserem, eu gosto muito do presidente, diretores, porque ele é o responsável por fazer a interface entre o titular dos dados, a própria empresa, a empresa com o poder público, a autoridade nacional, o conselho. Então, as empresas maiores, a nossa recomendação é que elas escolham ou já peguem alguém que tem poder diretivo e somem a essa atividade de DPO. Por exemplo, caberia muito bem, empresa de tecnologia, o chefe lá de programação, não sei como é que vocês chamam, tem um líder de programação, de tecnologia, vamos supor, poderia ser, ou criar uma figura isolada. A gente já sabe que as empresas maiores estão contratando pessoas já a cursos, mas vão começar a surgir MBAs para a formação já existe, o senhor a horas, de encarregados, ou DPO. E aqui uma noção interessante. Aqui está surgindo um outro modelo de negócio, vocês deram conta? Essa lei de 19 permitiu que o DPO seja uma pessoa jurídica. Então eu posso criar uma empresa que o meu core business é ser DPO de outras. Vocês entenderam? Está surgindo um negócio interessante que eu também acho que é bem possível que vingue. Porque esse cara tem muita responsabilidade. Então essa empresa pode ter isso como core business, contratar um seguro pesado de responsabilidade civil e fazer essa atividade. Eu posso terceirizar, fazer outsourcing com isso, porque é óbvio que não é atividade fim. Também se fosse, a lei atual permite. Fala, colega. Uma questão de penalização, como é que ficaria essa pessoa? Ela seria responsável pelo vazamento ou a Só empresa? se provar que ela agiu com dolo ou com culpa ponderada por uma situação eminentemente de imperícia, negligência ou imprudência. Vai ter que fazer uma prova efetiva disso. Se ele provar que ele estava trabalhando normalmente dentro das regras, imprimiu regra de compliance, cumpriu a lei, ele não pode ser responsabilizado. Mas isso é tênue. Porque esse negócio de dizer que eu sou culpado por ser imperito, o que é ser imperito? O que é ser negligente? Né? Então tem que ter muito cuidado. Esse é um dos motivos que esses caras aqui vão ganhar muito nas empresas maiores, porque eles vão ficar com responsabilidade enorme nas costas. Já inclusive surgiu, as seguradoras já estão fazendo seguros profissionais para essas figuras aqui, assim como existe para executivos e tal. Por quê? Por causa disso está me perguntando. Bom, por fim, a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é a sugestão da própria lei. Como então me adequar? Primeira coisa é entender a importância disso, partir para a parte educacional dentro de todos os ambientes organizacionais, dessa obrigação, desses conceitos básicos da lei. Depois, criar um comitê, um grupinho, para implementar isso. Escolher a figura do encarregado, ainda que informalmente, para que ele vá cuidar disso. Entender claramente quem é o responsável por manejo dos dados e as pessoas da empresa que vão efetivamente tratá-los, vão operá-los no dia a dia. Feito isso, sob
superada essa fase, se criar então esse documento que ela exige, ó, que é o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. É um documento escrito que a empresa deve prever claramente quais os impactos pessoais que podem ocasionar o manejo e tratamento de dados que ela está fazendo com relação a seus usuários e efetivamente o que ela vai fazer, que medidas vai tomar para mitigar isso ou zerar os danos se for o caso. Esse documento deve ser bem detalhado, deve ser crível, cognitível a todos, porque ele é que vai mostrar que nós estamos em compliance. Então é a mesma coisa que eu não aplico ISO. Quem é que teve experiência de aplicação de ISO aqui? Eu tenho que criar as regras, as normas, depois rodar o PDCA lá, e aqui é a mesma coisa. Discuto, implemento, crio as regras e alguém tem que ficar fiscalizando a implementação no dia a dia. Isso aqui, ó, esse Data Protection Impact Assessment, o DPIA, isso aqui é o termo que a gente usa há bastante tempo lá na União Europeia, nos Estados Unidos, e é a lei aqui no Brasil chamou de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, é o que vai dizer, é o jeito que eu vou provar o compliance. Deu uma zebra, vazou, a autoridade veio para cima, na hora de ponderar a multa, eu me defendo dizendo, olha, eu tenho um relatório de impacto efetivo e provo que ele era utilizado. Eu mitiguei os efeitos. Por fim, a autoridade de proteção de dados, em alguns casos, pode exigir que a empresa crie esse relatório. Ela pode ver que a atividade de muito impacto, por exemplo, poderia entender que, vamos supor, o Netshoes, o Netshoes é muito grande, tem muitos dados, eu vou te obrigar, sim, por organização, a criar o relatório de impacto à proteção de dados. Muito obrigado, foi uma satisfação falar aqui com vocês, espero que tenha conseguido esclarecer algum ponto e estou à disposição de todos. Obrigado pela paciência e ficar até o fim.